Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma ferramenta recente lançada pela OpenAI para o ChatGPT, que são os projetos. Eu quero aqui mostrar na prática como essa função projetos pode ajudar a gente a automatizar em muito a nossa análise de todo um processo judicial, do início ao final dele. Vamos ver? Bom, pessoal, e para isso eu vou vir aqui na tela do meu computador, vou acessar o ChatGPT, que é a inteligência artificial que eu mais utilizo nos dias de hoje, inclusive uso diariamente na prática da minha advocacia. Bom, pessoal, o ChatGPT recentemente ele lançou aqui na aba esquerda a função projetos. E eu quero explicar para vocês como funciona, né, essa questão dos projetos. Quando a gente tem uma conversa ali com o ChatGPT, a gente abre um chat e conversa sobre determinado assunto. Se no futuro a gente quiser voltar a falar sobre essa questão, a gente tem que procurar esse chat. E, sinceramente, vocês vão olhar aqui, eu tenho bastante chat aberto aqui com o ChatGPT e, às vezes, é muito difícil a gente conseguir localizar um chat na qual fala sobre um tema específico que a gente quer reviver, né? Então, tinha sempre essa grande dificuldade. E o que a OpenAI fez? Ela criou essa função projetos, que basicamente eu vou criar uma pasta e ali eu vou poder alimentar aquela pasta e tratar de um caso específico, ou seja, fica muito mais fácil para eu memorizar, relembrar ali e trazer à tona novamente algo que eu comecei ali atrás. Eu vou mostrar aqui na prática para vocês como funciona. Só a título de curiosidade, há um tempo atrás, a gente já fez vídeo aqui no canal falando sobre o Notebook LM, que é uma ferramenta da Google, na qual a gente consegue alimentar o Notebook LM com algumas fontes específicas. Como, por exemplo, aqui eu tenho a tabela de honorários advocatícios aqui da OAB de São Paulo. E aí eu coloquei aqui como PDF. Ou seja, essa inteligência artificial faz com que eu possa consultar dentro daquele conteúdo que eu estou alimentando a própria inteligência artificial. E agora, com a questão dos projetos, é possível eu fazer isso. Além de eu conseguir acessar vários chats que tratam de um mesmo assunto, eu posso alimentar hoje o ChatGPT com conteúdo específico. E a título de exemplo aqui, eu vou criar um novo projeto, processo judicial. Deixa eu ver aqui quem é o processo judicial, que é o nosso cliente. Vai ser aqui o José da Silva, né? Vai ser o José da Silva. José da Silva. Pessoal, só aqui para deixar vocês um pouco mais tranquilo, eu estou trazendo aqui 3 peças processuais, uma petição inicial, uma contestação e uma sentença, mas os dados aqui são fictícios, tá? Integralmente. Eu pedi para o ChatGPT criar essa petição inicial, criar essa contestação e essa sentença. Então, nada aqui corresponde com a realidade, tá? Só para vocês ficarem tranquilos, eu não estou trazendo dado aqui nenhum de um cliente real, nenhum dado de uma pessoa aqui real. São todos aqui dados fictícios. A partir do momento que eu crio, né, esse projeto, processo judicial do José da Silva, vocês percebam que eu posso adicionar arquivos ao projeto. Então, o primeiro arquivo que eu vou colocar aqui, olha, aula GPT, vou colocar a petição inicial. E como vocês podem ver, aqui é uma petição inicial criada, é bem simples, tá, gente? O ChatGPT criou aqui a título de exemplo. E aí, eu posso adicionar esse arquivo. Aqui ele já adicionou. Quando eu fecho, você vê aqui que eu já tenho um arquivo nesse projeto, que é a petição inicial. E eu posso colocar aqui instruções para esse ChatGPT. Ou seja, o ChatGPT ele vai ter instruções de como ele tem que tratar comigo ao fazer qualquer pergunta para esse GPT. E aqui eu vou fazer o seguinte. Quero que crie um GPT, quero que as diretrizes do GPT consistam em me auxiliar a acompanhar um processo judicial fornecendo sugestões, análises de forma aprofundada. O GPT deve se comunicar de maneira formal como se fosse um advogado especializado na área. O GPT também deverá elaborar peças processuais e
traçar estratégias. Então aqui o que eu disse, pessoal? Eu estou dizendo que eu quero que o GPT ele tenha todas essas características. Eu estou colocando aqui de uma maneira, de certa forma, até simples, eu poderia colocar muito mais informação aqui, mas a princípio eu quero isso, eu quero que esse GPT trate dessa questão. E aí eu clico em salvar. E isso eu posso alimentar posteriormente, tá, gente? Eu posso alterar essas instruções a todo tempo. Com isso, vamos supor que eu dei entrada no processo e eu criei essa pasta, que agora ela fica aqui, olha, processo judicial José da Silva. Então, a pasta, ela fica aqui para sempre, fica armazenada. E aí, vamos supor que eu quero conversar com o ChatGPT, me fale sobre o que se trata o processo. Vamos supor que chegou no momento que eu quero fazer uma análise da petição inicial, mas não quero nem ler a petição inicial. Eu sei que o José da Silva tem a pastinha dele lá, então simplesmente chego para o GPT e ele vai fazer um resumo com base naquele arquivo que foi enviado. Pessoal, isso é uma ferramenta, inclusive, para os softwares jurídicos que seria muito interessante. Várias empresas de software jurídico já estão trazendo inteligência artificial para dentro delas, mas ainda não existe nada tão avançado como o ChatGPT da OpenAI. E aqui você percebe que ele me faz um resumo do processo, né? Ele está requerendo o valor de R$10.000, vamos conferir se é isso mesmo? Vamos pegar lá, olha, condenação de R$10.000. E aqui eu consigo fazer uma análise, discutir estratégias com base no processo, né? Com base nos arquivos que estão lá. E aí, vamos supor que eu fiz essa consulta, passaram-se alguns meses, e a empresa veio lá e apresentou a peça de contestação. Eu volto aqui na pasta do projeto, venho aqui nos anexos e vou adicionar um arquivo. Eu vou adicionar a contestação. A empresa agora, ela apresentou a contestação dela. Contestação enviada. E eu posso abrir um novo chat. Do que trata a defesa da ré. E aí, agora ele vai ter como fonte a peça de contestação que eu anexei. Percebe que eu posso pegar as principais peças de um processo judicial, enviar para o ChatGPT e ter com ele aqui um auxiliar de inteligência artificial para todas as fases do meu processo. E aí, vamos supor que aí eu posso perguntar, inclusive, qual o próximo passo? Aqui esqueci até da interrogação, mas ele vai entender. Depende com base, olha lá. O próximo passo poderia ser intimação para réplica, decisão sobre provas. Óbvio que se eu tivesse, por exemplo, encaminhado aqui um despacho do juiz mandando as partes se manifestarem em réplica, ele, com base nesse documento que foi anexado, que ele vai utilizar como fonte para o próprio GPT raciocinar, ele poderia utilizar. Então, elabore a réplica. E aqui, já que ele tem a peça inicial e já tem a defesa, ele pode fazer aqui a réplica em relação à peça de defesa. Aqui ele deu uma falha ao gerar, né? O ChatGPT às vezes tem alguma falha ou outra, né? Eu mandei ele gerar novamente. E aqui agora parece que ele vai gerar aqui a réplica sem maiores problemas. Uma outra ferramenta que ele está utilizando aqui, dentro dessa ferramenta de projetos, é o Edição com Canva, né? Que é essa plataforma aqui, aonde eu posso editar o arquivo em tempo real. Além de eu poder escrever nessa peça processual que ele está montando a estrutura, eu posso dar alguns comandos para ele alterar. Então, vamos esperar aqui ele finalizar. Lembrando, pessoal, como eu já falei diversas vezes, aqui é um exemplo, a gente está pedindo para o ChatGPT fazer uma réplica. Eu sempre recomendo, inclusive, a OpenAI fala, o ChatGPT pode cometer falhas. É sempre importante verificar o conteúdo e, principalmente, aplicar o teu estilo de escrita à peça. Eu posso simplesmente pegar essa estrutura aqui que ele fez e fazer com base e reescrever praticamente. Sendo que o processo se torna muito mais rápido, porque ao invés de muitos colegas acabam indo atrás de modelos genéricos na internet, aqui, da mesma forma, ele cria um modelo, sendo que é com base no próprio processo que eu estou alimentando ele. E aqui eu posso expandir e eu tenho algumas opções, como, por exemplo, eu posso escrever na própria peça, né? Vamos supor que eu queira fazer alguma edição, né? Posso tirar, posso colocar, posso fazer alguma modificação aqui das questões, né, que eu tô
tratando. Eu posso editar a peça em tempo real. Vamos supor que eu não goste de enumeração na réplica. Retire a enumeração dos capítulos da réplica. Quando eu dou esse comando, ele vai alterar aqui esse quadro, né, onde a gente está fazendo a edição, em tempo real. Então, ele faz uma reescrita completa. Olha, ele está tirando a enumeração dos tópicos da forma que eu pedi para ele. Então, consigo fazer, com base num comando, uma edição em larga escala, uma edição rápida em vários aspectos. Vamos supor que eu não goste de chamar o réu de réu, né? Um exemplo. Eu posso pedir aqui para ele, troque a palavra réu por contestante em toda a peça. Então, ele vai fazer essa alteração aqui em lote. E aí, aqui a gente já tem, né? Vamos supor, né, uma base de uma petição. Ah, não quero usar o ChatGPT, né? Não quero que o ChatGPT determine ali o que vai estar escrito na minha peça. Eu posso simplesmente aqui, pessoal, vir e fazer as edições, olha. Posso colocar um outro item, olha lá, item 4, exemplo de um item adicionado por mim na réplica. Então, eu posso editar aqui em tempo real, fazer toda a edição. Ah, não gostei dessa plataforma aqui do ChatGPT. Posso copiar, gente, colar. E aí a gente abre o Word. Vamos lá, a gente abre o timbrado do nosso escritório e faz a edição aqui no timbrado no Word do nosso escritório, sem maiores problemas, tá? Isso aqui é um facilitador, é uma ferramenta para a gente ganhar tempo, né? E aí vamos supor que essa fase aqui acabou, eu apresentei lá a réplica, e finalmente veio a sentença no processo judicial. Novamente, eu volto lá na pasta, vou adicionar um novo documento, um novo arquivo, à base de informação de conhecimento do ChatGPT. Vou adicionar a sentença no processo. E aí, eu vou fechar. Isso aqui, pessoal, é legal que a gente pode adicionar vários arquivos. A gente pode, por exemplo, pegar uma matéria de jornal, colocar aqui, para o ChatGPT usar essa matéria como fonte. A gente pode usar outros modelos nossos. Então, vamos lá. Qual foi a decisão no processo? Ganhamos? Fiz uma nova pergunta, porque agora tem a sentença lá no processo judicial. Infelizmente, a decisão foi desfavorável ao autor José da Silva. O juiz considerou improcedente. E está vendo aqui que ele coloca, o autor foi condenado custas processuais e honorários. E aqui ele coloca escrito sentença. E essa sentença aqui é da onde ele tirou a fonte dessa informação. Ele tirou do arquivo chamado sentença, que eu enviei aqui para o ChatGPT. E olha o que eu posso fazer. Crie uma mensagem amigável para informar o cliente da decisão. E aí ele vai... Olha, assunto, atualização sobre o andamento do processo. Senhor José da Silva, espero que se esteja bem, felizmente. Então aqui ele já monta, com base na fonte de informação que o GPT tem, ele já monta aqui toda a estrutura de um e-mail, por exemplo, para eu fazer a comunicação com o meu cliente. Novamente, quero fazer a edição aqui dessas informações, posso editar, posso copiar e colar, colocar aqui o meu estilo de escrita sem maiores problemas. O grande facilitador aqui é a otimização de tempo. Você percebe que ele criou um e-mail escrito com base na forma como eu pedi para ele escrever lá nas diretrizes desse bate-bola aqui que a gente tem com o ChatGPT, e ele faz com base nisso, né? Se tiver alguma coisa que eu estou vendo que ele está errando, eu posso acrescentar isso lá nas diretrizes. Por exemplo, aqui, olha, mensagem ou encontre bem. Como José da Silva está no masculino, eu posso pedir para ele refaça no masculino. Olha lá, aqui eu só escrevi refar e ele entendeu, ele refez aqui retirando entre parênteses ali o A, né? A questão do gênero do José da Silva. Nem tinha pensado nisso, mas a tendência é que foi sorte, né? O ideal é que, já falei, quanto melhor e mais específico for o prompt, o comando que a gente dá para o ChatGPT, melhor vai ser a resposta que ele vai nos trazer, tá, gente? Agora, eu posso chegar assim agora, por exemplo, qual o próximo passo agora? Posso perguntar para ele, qual o próximo passo? Isso é muito legal também, pessoal, para quem é estudante de direito e quer estudar processo, quer estudar etapa de processo. E aí ele fala, olha, pode ser aqui a interposição do recurso de apelação, pode ter execução das custas e honorários,
o encerramento do processo. E aí ele fala que recomenda-se uma reunião com o cliente para apresentar a decisão detalhadamente, ouvir suas expectativas e decidir sobre a interposição de recurso. Conversei com o cliente e ele quer recorrer. Elabore o recurso. Assim como eu fiz da última vez, eu posso pedir para ele elaborar aqui a base do recurso. Novamente, ele pega aqui essa estrutura do Canva, né? A formatação não está muito legal, pelo que eu estou vendo aqui, ele está botando uma formatação diferente. Aí lá na frente eu posso pedir para ele formatar de uma maneira mais adequada e a gente pode ver se ele vai fazer essa formatação. Formate de forma adequada para o Word. Aqui ele não terminou ainda, ele está dando as razões de apelação e vai redigir aqui toda a base do meu recurso. Os mesmos conselhos que eu falei lá atrás, para quando eu pedir, por exemplo, para ele trazer a réplica, eu posso utilizar, eu devo utilizar aqui para o recurso de apelação, tá, gente? É analisar, averiguar, ver as informações. É muito mais difícil o ChatGPT errar quando eu dou a base de informações que ele vai consultar. Quando eu deixo o ChatGPT livre para escolher toda a enorme base de informação que ele possui, é muito mais fácil dele cometer erros, né? Inclusive trazendo artigos jurídicos que não tem nada a ver com aquilo que ele está falando, mas eu consigo minimizar esses erros que ele pode vir a cometer trazendo a base de informações para o ChatGPT. Eu posso, por exemplo, pegar um PDF do Código Civil, trazer aqui para o processo para ele consultar com base nesse PDF do Código Civil. Então é muito mais difícil dele inventar informação, né? Vamos ver se aqui ele vai formatar aqui com o formato do Word, né? Eu não gostei dessa formatação que ele trouxe. Então é isso. Então é muito fácil eu analisar, estudar etapas de qual é a próxima etapa de um processo judicial, quais seriam as alternativas, as estratégias. Aqui ele não refez, né? Ele está simplesmente recapitulando, mas eu poderia simplesmente pegar esse conteúdo, jogar no Word e fazer uma formatação adequada. Talvez, na verdade, aqui, por eu estar gravando e não querer estender muito o nosso vídeo, eu não esteja utilizando o prompt mais adequado, né? Para ele trazer uma formatação igual ele trouxe anteriormente lá na réplica. Vou fechar, volto lá na questão da nossa pasta do processo. Qual melhor estratégia para a fase em que o processo está? Então, eu posso perguntar aqui para o ChatGPT, às vezes a gente tem milhões de casos para analisar, às vezes a gente tem talvez ali um travamento na nossa criatividade como profissionais, então isso aqui pode servir talvez para trazer algum tipo de inspiração, sugestão, análise de um ponto de vista talvez que você não tenha. Vamos supor que você seja um advogado, né? E aqui é até uma estratégia bastante interessante, você seja um advogado que atua na defesa das empresas em processos do direito do consumidor. Você só atua para a empresa. E olha o que pode ser legal, você pode criar aqui um projeto na qual ele sempre vai analisar do ponto de vista do consumidor. E aí o que você tem? Você começa a discutir, vamos dizer assim, com o ChatGPT, falando as suas estratégias e buscando estratégias contrárias às suas teses. Como, por exemplo, se eu fosse o autor o réu do processo e me defendesse dessa forma, qual estratégia você como autor utilizaria? A gente pode utilizar a inteligência artificial muitas vezes para treinar as estratégias que a gente pretende adotar para um processo judicial e muitas vezes até mesmo trazer inspirações, trazer questões que a gente não tenha analisado de forma prévia. Então, pessoal, no vídeo de hoje eu mostrei aqui para vocês como funciona essa questão de projetos. Pode ser muito útil, ferramenta recente lançada pelo ChatGPT. A gente pode criar um projeto para cada processo que a gente tenha, alimentar ele com os principais documentos do processo, alimentar, inclusive, até mesmo com todo o processo judicial, o que vai facilitar, inclusive, para a consulta desses autos. Lembrando que hoje, com os processos eletrônicos, muitos sistemas, né, acho que a maioria deles, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, todos eles, a gente consegue baixar todas as folhas do processo em um PDF. E aí a gente consegue alimentar e fazer consultas, né? Porque muitas vezes um cliente até que está com um processo de muitos anos, ele pergunta, doutor, como é que está o meu processo? E aí às vezes a gente tem que olhar a inicial, a contestação, relembrar, ver se já teve citação.
E muitas vezes, quando a gente traz essa base de informação, que é o próprio processo judicial, para a inteligência artificial, a gente consegue otimizar em muito essa análise, principalmente de processos que a gente tem aí, que estão perdurando aí por muito tempo, né? Afinal, não dá para a gente decorar, ou seria pedir demais que o advogado, sem fazer uma consulta, relembre um despacho, uma decisão, uma citação que aconteceu ou não, o endereço, se foi notificado ou não a outra parte no endereço, em algo que aconteceu 2, 3 anos atrás, não é verdade? Bom, pessoal, se você gostou desse conteúdo, quero pedir para você se inscrever no canal, acompanhar as nossas atualizações. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau, tchau!